Então, a primeira pergunta, né? Um companheiro ele havia mandado um mini documentário sobre a Revolução Cultural, e aí ele pergunta o seguinte: Saudações, companheiro Fragoso. Eu revi esse mini documentário sobre a grande Revolução Cultural Proletária e pergunto o seguinte: se houve erros durante o processo, quais foram eles e por que ocorreram e que podemos tirar de lição desse grande processo democrático das massas? Bom, então, né, uma pergunta basicamente sobre quais foram os erros da Revolução Cultural, né, quais erros foram cometidos no período, e eu acho importante abordar isso aqui, né, porque, via de regra, existe um padrão quando se vai atacar o socialismo, né, entre revisionistas e reacionários, é que é criticar os erros, mas via de regra o que se aponta de erros não são erros de verdade, né. O maior exemplo é o que fazem com Stalin. Quais foram os erros da Revolução Cultural, né? O principal dos erros foi o manejo da luta de duas linhas pela esquerda do Partido Comunista da China, particularmente pelos quatro, né, pelos chamados os quatro da linha de esquerda do Comitê Central, né, que era Chiang Xing, Chen Chunchao, Yao Guangguan e Huang Hongwen, né, eram os quatro grandes maoístas do Comitê Central. Eles tiveram inúmeros problemas no manejo da luta de duas linhas, né, contra a direita do partido, principalmente a partir da década de 1970, quando a saúde do presidente Mao já estava bastante debilitada, né. Nenhum dos quatro estava à altura do presidente Mao, né, para estar assumindo o papel de direção do partido, e basicamente, né, o que se coloca é que faltou ao presidente Mao um Stalin, né, ou faltou um Engels a ele, né, assim como Marx teve um Engels, assim como Lenin teve um Stalin, faltou o Mao ali durante a direção do Partido Comunista da China, um definidor, alguém que secundasse o seu trabalho e que continuasse desenvolvendo, né, dessa forma. Nenhum deles estavam a essa altura. E quem, na verdade, foi o verdadeiro Stalin, né, ou o Engels do presidente Mao, na verdade, não nasceu na China, mas sim do outro lado do planeta, no Peru, né, que foi precisamente o presidente Gonçalo. O presidente Gonçalo, como a gente já abordou inúmeras vezes aqui no canal, foi de fato quem secundou o presidente Mao e definiu o maoísmo, né. Houve a síntese em 82 e posteriormente a definição em 88, né, enquanto o maoísmo enquanto a terceira nova e superior etapa do marxismo, né, comprovada na prática revolucionária de um país distinto do seu país de fundação, do seu país de origem, que era na China, comprovado, né, através da Guerra Popular no Peru, da Revolução Peruana. No geral era isso, né, quando a gente fala de erros, né, precisamente desse manejo da luta de duas linhas. Mas é importante deixar destacado que era muito difícil que fosse diferente, né, a gente tem que lembrar que, foi pela primeira vez na história que se desenvolveu uma grande revolução cultural proletária, foi o mais alto cume do socialismo que foi a ser atingido até os dias de hoje, né, e houve o limite histórico, né, houve de fato era muito difícil para que o grupo dos 4 maoístas do Comitê Central, conseguisse de fato secundar o presidente Mao a cumprir essa tarefa, precisamente por causa do limite histórico, né? Assim como não foi possível a Stalin ter um sucessor na União Soviética, né? Os principais nomes morreram antes e os que restaram não conseguiram cumprir esse papel, não conseguiram cumprir essa tarefa. Assim também foi com o presidente Mao nesse caso, né? Outro erro, né, que também a gente deve colocar, foi o problema de não ter expandido, generalizado o mar armado de massas por todo o país, né? O presidente Mao havia colocado a necessidade de expandir as milícias populares que cercariam o Exército Popular de Libertação por todo o país, através da experiência de Xangai, da tomada de poder revolucionário em Xangai, mas isso triunfou em alguns lugares, triunfou em algumas cidades, em algumas províncias, mas não foi possível expandir por todo o país, e esse foi um grande erro. Foi um grande erro porque, de fato, quando há o golpe de Estado, quando há o golpe de partido, né, o exército atua como bucha de canhão dos revisionistas para restaurar o capitalismo, e as massas, ainda que houvessem vários grupos armados, não estavam, né, generalizados em milícias populares. Houve luta armada contra o revisionismo, houve luta armada contra o Exército Popular de Libertação, que na época se convertia em um exército revisionista, mas foi muito limitado, não foi expandido por todo o país e por conta disso que a restauração ocorreu, certo? Entretanto, é importante destacar que o fundamental da Revolução Cultural é que ela ainda foi vitoriosa, né? Ela deveria ter expandido o mar armado de massas, o grupo dos quatro poderia ter manejado melhor a luta de duas linhas, apesar do limite histórico,
ela deveria ter sido desencadeada sucessivas revoluções culturais, não apenas uma, mas uma atrás da outra até atingir o comunismo, mas ela ainda foi vitoriosa em que medida, né? Ainda que tenha tido a derrota temporária. Ela foi vitoriosa porque ela mostrou a nível ideológico, político, né, o caminho e a fórmula de conjurar a restauração capitalista, né? E todas as próximas revoluções socialistas que virão já têm essa fórmula, já tem esse caminho trilhado, né, e que será seguido pelo proletariado internacional. Porque o fundamental é, por 10 anos, a Revolução Cultural impediu, né, conjurou a restauração capitalista, manteve a linha socialista nas fábricas, na economia, na política, na cultura, ao contrário de todo o leste europeu, ao contrário da União Soviética social imperialista, ao contrário de Cuba, ao contrário de quaisquer outros países que ou pretenderam iniciar ou iniciaram a construção do socialismo, né, a China conseguiu assegurá-lo por 10 anos graças ao método, à fórmula da Revolução Cultural. Isso que é o mais importante, é por isso que a gente sempre deve desfraudar, né, a Revolução Cultural, defender a Revolução Cultural como um dos maiores, né, o brindar, digamos assim, a cereja do bolo dos aportes, dos grandes aportes de validez universal que trouxe o presidente Mao e que se consagraram através do maoísmo, né? Mais detalhes sobre esses aspectos eu já abordei em outros materiais, né? Tem outros textos que falam sobre isso também, sobre a luta de duas linhas da esquerda e tal, assim por diante. Mas o principal para a gente entender esses chamados erros da Revolução Cultural são esses aspectos, certo? Esse é o principal. Uma pergunta aqui, inclusive, é de um membro do canal, que é o seguinte: existe uma moral comunista? Qual é a posição da L6 sobre isso? É importante pergunta que a gente já abordou aqui no canal, né? Tem um vídeo aqui no canal que trata sobre isso, né? Que é o marxismo e a moral, o que é certo ou errado ao proletariado, né? E aí coloca-se, né? A exploração é errada, a rebelião se justifica. E o que se coloca é o seguinte, né? A gente pode partir daí para argumentar a partir de Engels, né? O que Engels demonstra? Engels argumenta precisamente que não existe uma moral universal, não existem princípios morais universais. Cada princípios morais que se desenvolvem dentro de um determinado contexto histórico, período histórico, e ligado a uma determinada classe, certo? Então, os senhores de escravo tinham uma moral, certo? E aí muito se argumenta hoje em dia, né? Mas eu dou até um exemplo lá nesse vídeo, né? De que a escravidão era normalizada na época, né? Há 400 anos atrás, 300 anos atrás. Mentira! Era normalizado pela moral da classe dominante da época, que eram os senhores de escravo. Mas ela nunca foi normalizada, nunca foi aceita pela classe dos escravos, né? Pelos escravizados. O maior exemplo disso é de que desde que existe escravidão, existem revoltas anti-escravistas. A rebelião espartaquista, se a gente for voltar na Roma Antiga. Aqui no Brasil, na escravização dos povos de África, né, que eram trazidos para as Américas, tinha os quilombos, zumbi dos palmares, assim por diante. Então, a escravidão era combatida, portanto, era uma moral. A moral dos escravos era distinta da moral dos senhores de escravo. E, atualmente, evidentemente, você tem uma moral burguesa e uma moral proletária, além de moral pequeno-burguesa, assim por diante. Então, sim, e como os comunistas são simplesmente os melhores filhos da classe operária, os melhores filhos do povo que se colocam na vanguarda da luta, eles recolhem os melhores aspectos dessa moral proletária e generalizam eles. Então, sim, existe uma moral proletária, a moral comunista, que é determinada principalmente pelos interesses dessa classe. É isso que determina o que é certo e o que é errado. É os interesses dessa classe. Então, o que é certo ao proletariado? Né? É certo explorar? Ao proletariado, não. O proletariado não tem mais nada a perder, ele não tem nenhum sentido nessa velha sociedade. Esse, inclusive, é o motivo do porquê o proletariado é a última classe da história. Porque o proletariado, ao contrário de todas as outras classes, não tem perspectiva de conquistar o mínimo que seja de propriedade. Os escravos tinham a luta pela propriedade do seu próprio corpo, não pela abolição da escravatura, não pela abolição da propriedade em geral. Os camponeses, pela conquista da terra. Já o proletariado, não. O proletariado é pela destruição de toda forma de propriedade privada, pela destruição de toda forma de exploração, certo? O que é diferente de outras classes, como burguesia, pequena burguesia, assim por diante, que efetivamente, né, tem interesse em manter essa velha sociedade. A grande burguesia, particularmente, ainda que a pequena burguesia seja uma classe revolucionária. Então, tudo isso eu já trato nesse vídeo aqui, né? Vocês podem estar lá acessando no canal, mas de forma sucinta, né? É isso, né, o que eu abordo, de que sim, os interesses econômicos políticos de uma classe derivam numa moral do que é certo e o que é errado para essa classe, né?
Isso que é o fundamental. Existe sim. E aí a LCI aceita se existe? Veja, né, a LCI, enquanto uma organização comunista internacional, bebe das tradições do movimento comunista internacional, bebe da tradição marxista que sempre defendeu, sempre colocou a existência de uma moral comunista, né? Então, evidentemente, né, que até onde me consta defende sim, certo? Outra pergunta, né? Por que Davi Riazanov foi preso por Stalin? E por que o Mega no caso era as obras, o projeto de publicação das obras completas de Marx e Engels, que publicava livros de Marx e Engels, foi barrado também nos tempos de Stalin. Fica difícil defender o camarada porque tem muitos problemas com repressão. Como estudar esse tema tão espinhoso? Então, aqui é uma questão importante de se responder, né? Porque, veja, até que não se haja mais classes, até que se sejam abolidas todas as classes, há repressão, né? Porque enquanto há classes, há Estado, enquanto há Estado, há repressão. O Estado é uma máquina de dominação, é uma máquina de uma classe para oprimir a outra, que é utilizado por uma classe para oprimir a outra. Esse é o fundamento, né? Então, o proletariado ele toma o poder do Estado justamente para reprimir os seus inimigos. Isso aí está desde Marx, né? Eu já trouxe aqui citações de Marx que abordam esse problema, né? Desde Marx, né? O Estado operário ele é uma ferramenta para reprimir os seus inimigos, né? A ditadura do proletariado, né? Como coloca Marx. E aí, né? O companheiro coloca o problema do raio de repressão, né? Então, veja, sobre o caso do Davi Riazanov, eu sei de quem se trata, eu já li sobre, né, o projeto de publicação das obras completas de Marx e Engels, mas eu particularmente nunca vi, nunca tive acesso, nunca tive oportunidade de estudar o caso dele em particular, tá? Nunca tive essa oportunidade. Mas, né, o companheiro coloca no sentido assim, é difícil defender o camarada Stalin por conta do problema da repressão. Mas veja, né, óbvio que há erros, né? Óbvio que pode haver uma expansão indevida do raio da repressão, né? De acabar atingindo pessoas que não têm nada a ver com os inimigos que se buscam atingir. Mas, né, o ponto concreto é, eles têm que ser julgados do ponto de partida da classe operária. Ou seja, de uma classe que acaba de destruir a velha maquinaria estatal burguesa, está construindo um Estado socialista e tem que se defender contra quinta coluna, contra intervenções estrangeiras, contra inimigos externos e internos, certo? Contra a burguesia que continua a existir na sociedade, né? Até porque ela não foi. A burguesia não é extinta no socialismo. Né? Ela é despojada de seus meios de produção, mas ela continua a existir, principalmente através dentro do Partido Comunista, né? Da direita do Partido Comunista. E aí, né, avaliando o caso concreto, a gente tem que entender o seguinte: qual era a realidade da União Soviética nos anos 30? O Riazanov ele morre ali no contexto das grandes depurações, né, dos processos de Moscou. Qual que era a realidade da União Soviética ali nos anos 30? Era uma luta de vida ou morte contra o terrorismo, a sabotagem e o colaboracionismo, certo? Contra uma quinta coluna que existia no país. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre a quinta coluna na União Soviética. E aí, né, existem as críticas burguesas aos processos de Moscou, existem os ataques, as difamações burguesas, trotskistas, revisionistas, reacionárias aos processos de Moscou, mas veja só, nossa posição, a gente parte da premissa, né, a nossa posição inicial de que os processos de Moscou foram legítimos, né, e desvendaram uma série de crimes concretos. No nosso livro, no livro que a gente vai estar publicando agora esse segundo semestre, a gente vai ter um capítulo inteiro só para discutir os processos de Moscou e trazer evidências concretas da existência de, novamente, terrorismo, sabotagem e colaboracionismo de blocos de oposição na União Soviética que tinham entre seus elementos figuras do alto escalão do partido, da direita do partido, certo? Então, a gente tem plena convicção disso e vamos estar trazendo essa argumentação em nosso livro. Inclusive, podemos até depois publicar em separado como um vídeo no canal, né? Separar esse vídeo, né, como um complemento ao vídeo lá da Grande Conspiração. Posso estar trazendo aqui no canal. Mas o fato concreto é, a gente tem plena convicção de que isso aconteceu. E nesse contexto, né, houve a grande depuração que destruiu essa quinta coluna. Né? Essas figuras ligadas à quinta coluna foram destruídas precisamente na grande depuração. Tem um embaixador norte-americano, o Joseph Daisy, que fala: a União Soviética, a quinta coluna que teve em todo o leste europeu, em todos os países do leste europeu, na Iugoslávia, na Polônia, em todos os países, não existia na União Soviética. Por quê? Porque ela já havia sido eliminada anos antes, certo?
Essa é a justeza do processo. Foi por isso que foi tão importante o processo. Ok? Novamente, não significa que não houve erros. Eu nunca estudei o caso do Riazanov, eu não sei, não vou colocar aqui que ele realmente era terrorista sabotador ou não era e entrou ali no meio do raio de repressão. Realmente não tenho conhecimento sobre o caso em particular dele para afirmar isso. Mas, novamente, né, se a gente parte de oposição a qualquer forma de repressão em geral, a gente está partindo de um ponto de vista idealista, pacifista burguês, que não considera a luta de classes como ela é. E de não entender que a luta de classes, por vezes, né, quando as massas, quando as águas passam da represa, né, quando as massas estouram o limite, acaba atingindo, inclusive, pessoas que não tinham nada a ver, certo? O ponto é que a água volte para a represa. Não que se condene que esse problema aconteceu, que o excesso aconteceu, certo? A gente sempre que combater, lutar para que não aconteça, mas às vezes acontece, certo? Então, é difícil defender o camarada Stalin por causa disso. Bom, então a gente aí já tá partindo de um ponto de vista que não é o ponto de vista do proletariado da luta de classes, certo? A gente tem que buscar sempre corrigir isso. Então, o companheiro pergunta, como estudar? Como estudar o problema da repressão na União Soviética? Tem inúmeros materiais e livros anti-stalinistas ou que defendem a posição do camarada Stalin que trazem ali descrições sobre como que foi a repressão. Você pode ler qualquer um deles, mas o ponto central é, para ler isso, para estudar isso, é necessário ter tomado uma posição de classe do proletariado e estar munido da teoria marxista. Porque, no geral, todos esses livros, a imensa maioria desses livros, não partem do marxismo e vão partir de uma concepção burguesa de repressão, certo? E não é isso que a gente defende, né? É um ponto de vista neutro, certo? Isso não existe. Então, novamente, não quer dizer que excessos não ocorreram, que erros não ocorreram, mas o ponto central é o processo como um todo das grandes depurações foi justo, certo? Foi justo, devemos defendê-lo, por conta do papel que cumpriu na história da humanidade, e sempre que vai se estudar esses processos, tem que partir do ponto de vista do proletariado. Porque senão, a gente começa a ler livros que, inclusive, supostamente defendem Stalin, mas que não partem do marxismo, e a gente vê onde é que chega. Né? Daqui a pouco tá defendendo um monte de coisas aí que não aconteceram, que são falsas, certo? Porque não partiu do ponto de vista do proletariado. Então, esse é o ponto de vista que a gente toma, tá? Mais uma pergunta. Qual exatamente é o erro dos anarquistas? Quase todos os aspectos do marxismo-leninismo-maoísmo podem ser adotados por eles. Óbvio que haveria a única diferença real, que é a de não defenderem que o partido detenha poder político. Contudo, o fato deles não defenderem que ele não exista torna possível a assimilação desses aspectos pendentes, já que, muito pelo contrário, os anarquistas do Brasil, me referindo diretamente à CAB e à OCL, que são os mais que eu conheço de militância, defendem que exista tal organização, claro que não chamam de partido. Sendo a principal diferença entre os marxistas é de que creem que o dever dele é de educar as massas, de preparar as condições subjetivas da revolução, encabeçar o processo revolucionário e, por fim, continuar existindo após a revolução, justamente para que, através de métodos não coercitivos, garantam que não haja a contra-revolução e para apoiar as massas em seu percurso ao comunismo. Então, basicamente, é uma pergunta sobre como o maoísmo, como o comunismo, como o marxismo como um todo enxerga o anarquismo. Né? Basicamente, defende que a posição coloque-se a possibilidade que sejam unicamente diferenças táticas, divergências táticas, e não propriamente uma divergência fundamental ideológico-política. Né? Então vamos lá, né? Qual que é o erro do anarquismo? É a própria concepção de comunismo que eles têm. Né? Eles partem de um ponto de vista de liberdade individual, ponto de vista liberal de liberdade. Enquanto o marxismo parte de um ponto de vista da classe operária e não vai idealizar a liberdade, certo? A liberdade, a gente entende que ela só é possível ser conquistada depois que não haja mais nenhuma classe a ser esmagada, que não haja mais nenhuma classe a ser destruída pela ditadura do proletariado. Né? Métodos coercitivos, não coercitivos, bom, os marxistas também aplicam. Né? Métodos não coercitivos existem, evidentemente. Na luta partidária, na contradição da luta de duas linhas, é uma contradição não antagônica, via de regra, né? E busca-se um método de resolução de contradições não antagônicas, que é o método não coercitivo. Mas a questão é, na luta contra a burguesia, o principal é coercitivo. O principal é o método coercitivo. Por quê? Porque a burguesia é uma classe irreconciliável. Irreconciliável com o proletariado. A contradição é antagônica, não existe como conciliar burguesia e proletariado. Então, quando é uma contradição antagônica,
Resta métodos antagônicos, métodos coercitivos para sua resolução, certo? E, né, o que se coloca é que o proletariado não pode cumprir a sua missão histórica de se emancipar e emancipar toda a humanidade sem dispor de um aparato de coerção tão forte quanto necessário para esmagar pela força a resistência da burguesia. Então, sem ditadura do proletariado para esmagar a burguesia dirigido por um partido comunista, não tem como emancipar, libertar toda a humanidade, certo? Esse é o ponto fundamental. Isso aqui é basilar no marxismo, né? E o anarquismo o ignora completamente porque idealizam a abolição da propriedade, do estado de todas as leis e formas de hierarquia, antes do que uma luta séria de vida ou morte com a burguesia, né? O anarquismo, então, a gente caracteriza ele como uma ideologia pequeno-burguesa, descontente com o sistema capitalista, mas que tem uma tática individualista, inconsequente e aventureira, certo? Essa é a nossa posição sobre o anarquismo. Então, nunca poderá haver conciliação de marxismo-leninismo-maoísmo com o anarquismo, porque uma ideologia do proletariado e outra uma ideologia socialista pequeno-burguesa, que inclusive já foi superado historicamente, há muito tempo superado historicamente. O marxismo já se expandiu no movimento operário de massas há muito mais tempo e já venceu, né, desde a Associação Internacional dos Trabalhadores, o anarquismo, tá? Então aí o companheiro pergunta, mas alianças com organizações anarquistas, vejam, eu não falo por nenhuma organização específica, eu não comento sobre nenhuma organização específica de anarquismo, sabe? Alianças e movimentos de massa, sei lá das quantas. Eu não tô aqui para falar disso, né? Eu tô falando do ponto de vista histórico-teórico, geral. Do ponto de vista histórico-teórico geral, essa é a posição do proletariado em torno do anarquismo, certo? Então, não há como conciliar maoísmo, marxismo que seja com anarquismo. É irreconciliável. E aqui uma citação de Stalin que, na verdade, é uma resposta à pergunta do companheiro, que já coloca o seguinte: o fato é que o marxismo e o anarquismo estão edificados sobre princípios inteiramente diferentes, embora ambos se apresentem no campo da luta sob a bandeira do socialismo. A pedra angular do anarquismo é o indivíduo, cuja libertação constitui, a seu ver, a condição principal da libertação da massa, da coletividade. Segundo o anarquismo, a libertação da massa é impossível enquanto não se liberte o indivíduo. Consequentemente, sua palavra de ordem é tudo para o indivíduo. Em oposição, a pedra angular do marxismo é a massa, cuja libertação, ao seu ver, é a condição principal para a libertação do indivíduo. Isso significa, segundo o marxismo, que a libertação do indivíduo é impossível, enquanto não se liberte a massa. Consequentemente, sua palavra de ordem é tudo para a massa. É claro que aí temos dois princípios que se negam mutuamente, e não apenas divergências táticas. Tá respondido, né? Aí, claro, se você pegar um anarquista, ele vai criticar o texto de Stalin, a fala de Stalin, vai atacar, né, o texto de Stalin, dizendo que nem todo anarquismo é individualista, que você tem o anarquismo de Bakunin, o anarquismo de Kropotkin, de outros teóricos anarquistas, que não seria individualista, seria coletivista, né? E o ponto central é que Stalin aqui ele não estava criticando uma corrente específica de anarquismo, ele estava falando do ponto de vista geral. E a questão que se coloca não é que os anarquistas abertamente vão lá e falam que são individualistas. Não é esse o ponto. Evidentemente que tem correntes anarquistas que se declaram coletivistas. O ponto central é que a ideologia do anarquismo, a sua concepção de mundo, inevitavelmente leva a essa posição pequeno-burguesa, individualista e liberal. É essa a questão. A negação, por exemplo, de considerar o Estado da ditadura do proletariado enquanto uma ferramenta para destruir a burguesia é precisamente isso. Então vejam, Stalin estava errado de forma nenhuma. Né? Não é porque os anarquistas coletivistas, entre aspas, não proclamam o indivíduo que abertamente que não defendem isso. Não. O problema central é as posições anarquistas sempre remetem à libertação do indivíduo como principal para a libertação das massas. Certo? Esse é o ponto central que eu gostaria de destacar. Boa tarde, companheiro. Gostaria de saber se existe registro das estratégias usadas para a coletivização das fábricas, como se foi dos sindicatos aos sovietes na Rússia czarista e na China pré-revolução. A luta de classes se acentua por aqui, mas vejo que não se aponta o real problema, que é a propriedade privada. Mas eu também não consigo pensar numa solução real. Então aqui são duas perguntas, né? Só corrigindo, né? Estratégia usada para a socialização das fábricas, né? Coletivização, quando a gente fala, é coletivização das terras. Socialização das fábricas. Bom, eu boto aqui para explicar Chen Chun-Chao, um dos maiores comunistas da história da humanidade, que destaca aqui como é que funcionou isso na época da China revolucionária e que se expande aí para os países socialistas, né, para a União Soviética e para os que virão posteriormente. A política é a expressão concentrada da economia.
A linha ideológica e política, a classe que exerce a direção, são os fatores que determinam a que classe pertencem na realidade essas fábricas. Os nossos camaradas podem recordar-se de como uma empresa dependente do capitalismo burocrático ou do capitalismo nacional se transformava em empresa socialista. Enviava-se-lhe um dos nossos representantes da Comissão de Controle Militar ou do setor público para a transformar em aplicação da linha e das medidas políticas do partido, não é verdade? Toda mudança importante do sistema de propriedade no decurso da história, tanto quando da substituição do escravagismo pelo sistema feudal, como da substituição do feudalismo pelo capitalismo, começou invariavelmente pela tomada de poder, para passar em seguida, apoiando-se na força do poder conquistado, à transformação em grande escala da propriedade e a consolidação e desenvolvimento de um novo sistema de propriedade. Assim se passa, a fortiori, quanto ao sistema de propriedade pública socialista, que, quanto a ela, não pode nascer sob ditadura da burguesia. O capital burocrático, que intervinha em 80% da indústria da antiga China, só pode ser transformado em propriedade de todo o povo depois da vitória do Exército Popular de Libertação sobre Chiang Kai-shek. Do mesmo modo, a restauração do capitalismo começa necessariamente pela tomada de poder da direção, pela alteração da linha e das medidas políticas do partido. Não foi assim que Khrushchev e Brezhnev mudaram o sistema de propriedade na União Soviética? E não foi assim que Liu Shaoqi e Lin Piao mudaram em diferentes graus a natureza de um certo número de nossas fábricas e das nossas empresas? Ou seja, como é que funciona a transformação da propriedade capitalista privada em socialista? Tem que ser a necessidade da tomada do poder político, do poder militar, e se passa, assim, se envia os representantes do partido, do controle militar, nas fábricas, e junto, através da atuação junto com os sindicatos e tal, impõe a linha do partido, certo? Que é a gestão dos sindicatos, a gestão dos trabalhadores, coletivos, organizados, com representantes do partido, com representantes do Ministério da Economia, com representantes das determinadas divisões que existem do proletariado, como engenheiros, como operário de chão de fábrica, os representantes dos sindicatos e assim por diante, para gerir a fábrica, certo? É assim que funciona, então, a conversão de uma propriedade capitalista para uma propriedade socialista, né? É o que descreve aqui o Chen Qiuqiao. Agora, né, sobre a propriedade privada, né, ela só vai se dar na construção do socialismo, no fundamental, né? Então, no fundamental, no socialismo, se abole, né, a propriedade privada, mas totalmente, né, abolindo-se completamente a propriedade privada dos meios de produção, apenas no comunismo, tá? Hoje, essa não é a principal contradição que a gente tem que enfrentar. Então, quando o companheiro coloca, ninguém coloca o problema da propriedade privada. Veja, o problema da propriedade privada é um problema, a contradição fundamental do capitalismo, em termos históricos, mas, do ponto de vista da realidade principal hoje, né, a contradição principal que a gente tem que enfrentar, nem histórica, nem no mundo e nem no nosso país é o problema com a propriedade privada, né? E para cada contradição há um método diferente para resolver essa contradição. Então, a contradição principal em nosso país é entre o sistema latifundiário e camponeses pobres sem terra ou com pouca terra, e isso nos países semicoloniais e semifeudais. No mundo, a principal contradição é entre imperialismo e nações e povos oprimidos. A contradição entre produção social e a apropriação cada vez mais privada, que é a expressão da contradição que se dá, no qual se expressa a propriedade privada dos meios de produção, ela é a contradição fundamental do capitalismo, mas ela só passa a ser contradição principal na época da Revolução Socialista, certo? Como eu já falei, no Brasil, por ser um país semicolonial e semifeudal, o método de resolver a contradição principal, que é entre latifundiários e camponeses pobres, é a revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo, que tem como eixo a revolução agrária, certo? Então, se desenvolve a revolução democrática, que destrói o latifúndio, conquista a terra para o campesinato, e ininterruptamente se passa a revolução socialista. Mas vejam que não é uma revolução imediatamente socialista. Aliás, é ininterruptamente socialista, mas não é imediatamente, já de agora, socialista. Certo? É isso que se tem que ter em mente. Sei que o massacre de Katyn merece uma explanação mais qualificada, o que levaria muito tempo para produzir, mas poderia falar brevemente sobre o ocorrido? É uma falsificação nazista. Tá, essa é a nossa posição. O massacre de Katyn é uma falsificação nazista. Os nazistas, né, mataram aqueles dezenas de milhares de poloneses, né, lá naquela região, e, posteriormente, alegaram que foi a União Soviética, né, na tentativa de constituir a sua propaganda anticomunista ali, quando eles já estavam perdendo
a grande parte das suas forças nos combates do fronte oriental, certo? Essa é a nossa posição. Onde é que pode ler? Recomendo aí vários textos do Jornal da Democracia que abordam esse tópico, né? Então aqui tem Catinha, A Grande Intriga, que aborda sobre isso. Catinha, Patranha Continua, certo? Que aborda sobre essa questão. Mais uma vez sobre Catinha, Fábrica de Verdades do Capitalismo Russo. Isso aqui é muito importante, né? Porque é um texto que trata sobre o chamado pacote número 1, que é um grupo, é um conjunto de documentos divulgados por Gorbachev que confirmariam as assinaturas de Stalin e Beria na aprovação do massacre de Katyn, né, confirmando o massacre de Katyn, a realização do massacre. E aqui mostra, né, um deputado russo, que era o Viktor Yukin, um deputado da Duma russa, que ele apresenta provas concretas das falsificações utilizadas nesses documentos, tá? Também uma notícia no qual mostra que esse deputado foi morto, né, morreu, né, enquanto denunciava as falsificações da história soviética. Então, fundamentalmente é isso, né? E aqui uma citação que traz sobre isso, né, num dos textos, que é o seguinte: o fato é que ao desfraudar a patranha de Katyn, Hitler prestava um grande serviço aos seus colegas imperialistas. Tentavam vender a imagem de que os comunistas eram tão ruins como os nazistas. De fato, após a aniquilação do nazismo pelo Exército Vermelho, Katyn vem sendo usado para difamar o socialismo e tentar diminuir a importância da União Soviética na guerra, né? Essa é a nossa posição. Se quiser mais detalhes, se quiser entender melhor como aconteceu, se quiser entender como que se deu as falsificações e toda a cronologia dos processos, recomendo, como já recomendei outras vezes, o vídeo do companheiro João Carvalho, no qual ele aborda de forma, ao meu ver, absolutamente correta o problema do massacre de Katyn. Então, recomendo lá que assista. Então, vamos para a última pergunta, que é o seguinte: salve, companheiro Fragoso, queria saber seu ponto de vista sobre as críticas à questão da dialética na natureza. Por exemplo, o Lukács argumenta que Engels teria erroneamente estendido a dialética, originalmente concebida como relação sujeito-objeto no processo histórico, para os processos naturais, homogeneizando assim a processualidade do ser social e do ser natural, sob a mesma categoria de negação. Isso, segundo ele, levaria a uma perda da especificidade do ser social e com isso perderia seu caráter revolucionário, pois deixaria de lado a relação dialética entre sujeito e objeto na história, essencial para a transformação social. Outros críticos, como Guido Oldrini, acusam Engels de manter um flerte excessivo com a dialética hegeliana, especialmente na aplicação de categorias lógicas, como negação da negação, ontologia da natureza, o que seria uma deformação forçada da realidade objetiva, etc. Daí o companheiro desenvolve várias outras críticas que se fazem ao Engels, né? E o ponto fulcral é o seguinte: essa relação da natureza e da sociedade, o próprio Engels ele vai esclarecer, né? Essa crítica é vazia. A natureza ela é dialética, tudo é unidade de contrário, né? O movimento da matéria é a própria contradição, a contradição é a própria forma da existência da matéria, tá? A natureza, como parte da matéria e também a sociedade e o pensamento, não são dialéticos, estão sujeitos à lei da contradição. O Engels ele não inventou nada, ele só expõe como se dá por meio das leis da dialética, mas ele simplesmente extraiu isso do movimento real e demonstrou como isso se expressa, certo? E mas isso era do Engels e do Stalin. Eu tô aqui com uma folha, né? Para quem não sabe o que é isso é um manuscrito sobre a questão da dialética do Lenin, que supostamente uma grande parte desses senhores citados também defende, e expõe a questão da mesma forma, tá? Expõe a questão da mesma forma, de como a dialética, de como a lei da contradição, como a unidade de luta de contrários se expressa na biologia, na química, na matemática, na física e na sociedade, enquanto forma de luta de classes, no caso dessa última, né, na sociedade de luta de classes. O Lenin também falava isso, então, novamente, isso é expressão do movimento comunista internacional. Sempre se expressou dessa forma. E tem que se partir de um ponto de vista de que, primeiro, Marx nunca abordou as leis da dialética, Marx nunca abordou dessa forma, o Engels que foi lá e criou isso. Gente, Marx e Engels tinham uma relação de camarada de armas que raramente se viu na história. Raras vezes foi verificado na história. Marx nunca fez, até onde me consta, nas cartas enviadas, nos inúmeros documentos que Marx escreveu a Engels, críticas à concepção filosófica de Engels. No geral, pela grande maioria de tudo que eu já li, era sempre elogios e apoio. Certo? O Marx tinha compreensão de tudo que o Engels defendia, o Engels tinha compreensão de tudo que o Marx defendia. E, novamente, Marx nunca abordou as leis da dialética? Mentira! Eu já trouxe aqui no meu livro e vídeo do materialismo histórico dialético de como Marx abordava a lei da contradição no Capital,
no Capital livro 1, certo? Então, novamente, essa oposição de Marx a Engels é simplesmente uma posição que, novamente, extremamente restrita a meios universitários e que tem que forçar muito a barra para ignorar quem era Marx e quem era Engels, certo? Então, esse é o ponto fundamental da nossa posição, certo? Qual que foi o erro de Engels na filosofia, né? Qual que foi o furo, né, entre aspas? Não foi a explicação, a explicação dialética aplicada na natureza, mas sim como ele vai estabelecer essas leis, né? Ele puxa de Hegel, mas embora no texto todo é claro, né, que ele fala de uma única lei, da unidade de contrários, a contradição, ele sempre afirma 3 leis. Então ele fala da lei da unidade de luta de contrários, ele fala da negação, e ele fala da transformação de quantidade e qualidade. Né? E o que o presidente Mao fez foi corrigir isso, né, mostrando que só existe uma única lei fundamental da dialética, que é a lei da contradição como lei da matéria eterna. Né? Novamente, não é que o Engels não considerava isso. O Engels, durante todo o Dialética da Natureza, ele sempre cita a lei da unidade de contrários, a lei da unidade de luta de contrários. Mas quando ele formula o problema, ele trata a partir de 3 leis. Né? E o que o presidente Mao vai mostrar é a lei única fundamental é a lei da unidade de contrários. As outras são expressões da contradição. Né? A negação da negação, por exemplo, é a resolução de 2 contradições num determinado período de tempo. Né? E a gente demonstra como Marx faz isso também no Capital, né, ao abordar a transformação da sociedade de trabalhadores livres para a sociedade capitalista e depois a sociedade capitalista para a sociedade comunista, certo? Esse que é o fundamental. A negação da negação, né, ela não é universal, não é a lei fundamental, então, né, o seu exemplo é justamente de quando ela ocorre, uma negação dialética não é necessariamente a negação da negação. Ela só ocorre em determinada etapa do movimento e se ele tem as condições de operar a negação da negação, que é precisamente essa resolução de contradições em 2 períodos históricos. Né? Porque o companheiro até citava lá um exemplo que eu não cheguei a anotar ali porque era um exemplo grande, né? A mensagem dele era grande, mas de que uma expressão da natureza que não se expressava a negação da negação. Né? De fato, porque a negação da negação não vai se expressar sempre, porque a lei fundamental, a lei única fundamental é a contradição. Né? A negação da negação pode se expressar em determinado contexto, mas como expressão de 2 contradições resolvidas em determinado período de tempo. Né? Então, esse era o fundamental, essas eram as perguntas que eu tinha para tratar hoje, tá?